Alô, alô, alô! Estamos agora ao vivo aqui no Cleiton e Cledir. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito legal com o Tedi Correia. Daqui a pouco o Tedi está entrando. Esse bate-papo faz parte de uma série de lives que nós estamos fazendo durante toda essa semana para lançar o nosso disco, o nosso CD, DVD ao vivo. E esse disco foi gravado em 2005 e... Não. O disco foi gravado em 2005 e agora está sendo lançado em digital pela Biscoito Fino. Vocês já tem uma série de coisas lá no canal da Biscoito no YouTube. Tem um vídeo com uma das músicas, que é o Corpo e Alma. Tem um making off do DVD, tem um documentário feito pelo René Goya, então tem muita coisa bacana. E em todas as plataformas de streaming já está disponível o disco inteiro, o que era o áudio do CD, já está em digital, por toda parte, pelo mundo inteiro, né? Outro dia eu dei uma checada nisso e realmente está por todo lado. Correia, seja muito bem-vindo, meu querido Tedi. Tedi está com ele. Aê! Bem-vindo, querido. Gente, te enquadra aí melhor. Gente, estou vendo um monte de álbuns lá atrás. O que é isso? É do tempo do vinil, ô Tedi? A minha homenagem à dupla, Que aos legal. Almôndegas. Vamos falar muito, né? Que a gente tem muita história bacana juntos, né, Tedi? Poxa, Hoje, vamos falar hoje o que der, né? Porque hoje só tem uma hora, porque os nossos papos, nossas conversas é para virar à noite, né? mas sabe que parece que esses dias eu fiz uma live com o Tico Santa Cruz, a gente ficou conversando 1h20. Eu acho que o Instagram se perdeu. Ele perdeu. Não, o que acontece é que depois de uma hora, tu não consegue mais salvar a live. Então, Ah, esse limite, que é o que a gente vai tentar fazer hoje aqui, quando chegar perto de uma hora de transmissão, a gente encerra, tá? E aí, para poder salvar, para isso poder ficar postado aí, tá? Para todo mundo isso é boa. poder postar também. Se é que a gente vai falar alguma coisa que interesse aqui hoje, né? Eu tenho certeza que sim. Eu queria começar explicando, eu estava falando que a gente está essa semana fazendo uma série de live com várias pessoas que participaram da gravação, da gravação desse CD e DVD de 2005. Na época, o Tedi era diretor de AIR da Orbit Music, era o selo da RBS, que foi quem lançou esse disco em 2005. Por isso o Tedi está aqui hoje, a gente vai relembrar isso e vai relembrar um monte de outras histórias. Tá? Tedi, se tu me permites, eu gostaria só de rapidamente fazer um histórico aqui de quem é Tedi Correia, porque nunca se sabe, às vezes entra um desubicado, não, quem é aquele Cledir ali que eu não sei, Quem é entendeu? aquele Cledir Correia? O cara estava passando ali, viu ali que tinha um ao vivo, aí clica, aí entra, não sabe onde está, né? Mas, enfim, só para quem está desubicado total, eu digo que o Tedi, além de ser vocalista do Nenhum de Nós, dessa banda fantástica, né, de tantos sucessos de tantos anos, o Tedi é escritor, com vários livros lançados, e é palestrante hoje. Hoje o Tedi é um grande palestrante, né? E já Fala pelos cotovelos. fala muito, isso é muito bom. E o Tedi já foi apresentador de televisão e já foi diretor de gravadora, exatamente nessa época que a gente fez o nosso ao vivo por lá. Né? Então, eu acho rapidamente, assim, para relatar, porque às vezes a pessoa te vê cantando, né, acha que tu canta, volta para casa e fica lá tomando chimarrão quieto, mas não, É, para. eu acho que faltou uma palavra aí que talvez seja uma das que eu mais me orgulho, uma delas, que é o vocalista e compositor, Hum, porque muito. da,
de 98% do material do Nenhum de Nós eu tenho à minha mão, né? Alguns mais, outros menos, mas a maior parte ali eu participo da composição de É, forma mais... mesmo eu que acompanho vocês a vida inteira, eu não sabia disso. Eu vim descobrir agora quando a gente montou o show juntos, né? Eu, claro, imaginava, eu sei que tu sempre fosse muito dedicado às letras, etc. Mas eu achei que as músicas eram feitas por todos, né? E aí foi quando eu comecei a descobrir também que tu é o principal compositor da banda ali, né? E ficou No chocado, né? Como é que deixam esse cara fazer... Não, é muito bom, cara. É uma coisa que do qual também na minha arte, assim, eu me orgulho muito de ser compositor, né? Cleiton e eu temos um processo, nós somos intérpretes, é uma dupla, mas na hora de compor, praticamente toda a nossa obra é também com a dupla. Então, a dupla, ela e também existe no processo de criação das músicas, né? Isso é muito bom, porque no nosso caso, várias músicas são regravadas, né? Então, o que vai ali é a composição, não é o que a gente interpretou, né? Eu tomei por... a partir do terceiro disco, quando eu assumi esse papel, e a gente no primeiro e segundo fazia tudo bem dividido, em um terço, 33,33 para cada um. Uhum. A partir do terceiro disco que eu assumi mais isso, e que eu comecei, digamos, a dividir funções ali, com a colaboração do Veco e aí com o pessoal. Eu sempre tive como princípio de, mesmo nas músicas que eu vinha com tudo, letra, música, riff e tal, todo mundo da banda tem um percentual nos direitos de composição também, Ah, porque acho que assim a gente fez para manter a banda, né? Então todo mundo, de alguma maneira, acaba tendo reconhecido essa contribuição, né? legal, isso é bom, né? É bom porque muitas vezes a gente faz uma música, mas aí chega no estúdio ou na hora de ensaiar para criar, rola um riff diferente, uma levada, pô, vai por ali. Sempre tem uma interferência, né? Que na hora do registro, né? Ou na hora de fazer o arranjo. O Cleiton até hoje reclama que eu não dei autoria de Noite de São João para ele. Noite de São João Mas é aí uma também tem que eu que... fiz com o Peri. O Peri fez a música e eu fiz a letra, né? O Cleiton tinha ido à praia. Quando ele chegou, a música estava pronta. Eu disse, não, mas os acordes estão muito grosseiros. Aí ele começou a inventar uma sequência linda de acordes. Claro que a gente fez, incluiu na música, mas nunca demos para ele autoria, coitado. Ele quer me matar sempre. Eu queria, inclusive, saudar aí, que eu vi que ele está presente, me chamou de chefe. Não, É, Cleiton, ele é verdade. A Ivone, a primeira-dama primeira da, dama da está aqui. casa, da Ó, Casa Cledir, quero saudar também. São pessoas que eu tenho um carinho enorme. O Cleiton, a Ivone e a Branquinha, que também está presente, e que foram pessoas que foram fonte de inspiração para mim. E aí eu vou entrar no assunto antes que tu me pergunte, porque eu acho que as pessoas devem ficar curiosas para saber. Meu amigo Fabrício está aqui nos acompanhando, da agência de... Fabrício, o Cledir acabou de me apresentar como palestrante também, e o Fabrício é da agência. Mas eu queria falar um negócio assim, porque que eu comecei a falar das pessoas que eram referência, porque tem sentido. Já vou, Cledir, te poupar o trabalho da pergunta do que porque as pessoas não entendem direito essa história, o que o Teddy fazia lá na Orbit, e o que ele tem a ver com esse processo todo do DVD, que na verdade era o cavalo de batalha era o DVD, né? ah, Abraço, Fabrício. Ah, a minha primeira dama também está acompanhando a Maria Inês. Já mandou um abracinho. Helena, um beijo. Beijo. E foi o seguinte, bom, quando a Orbit já estava um tanto estabelecida, uma figura muito importante para a Orbit, que era o Raul Albornoz, acabou saindo. Ele era um cara de extrema competência e um realizador incrível, assim, né? E quando ele saiu, ficou um vácuo. A minha irmã tem a Isabelinha, o pessoal do Ser Nenhum de Nós também.
Um beijo para todos. A família dando força, né? Presente. Nossa, que coisa boa. E aí o que acontece é que o nosso querido Renato Sirotsky, que era o mentor da Orbit, quando eu fui um dos primeiros a saber que o Raul ia sair, e ele me ligou preocupado, porque ele disse assim, cara, nós estamos com um problema aqui, porque a Orbit cresceu muito e a gente não tem alguém que tenha o conhecimento do mercado, trânsito, não sei o quê. E eu percebi na conversa dele que ele, ao mesmo tempo que ele queria me colocar a par do que estava acontecendo, ele começou já a fazer uma oratória de convite. Mas como assim, tipo, convite. preciso de alguém que... Aí eu falei, o quê? Tu tá querendo me convidar para ficar no lugar do Raul e tal? Ele, olha... Foi muito engraçado. E aí a gente conversou e tal, e eu vi que era mais do que aceitar, eu tinha que atender um chamado, porque a Orbit realmente tinha atingido um tamanho, ou nenhum de nós estava lá dentro, e vários artistas importantíssimos da música, então eu me voluntariei quase para assumir o papel do diretor artístico, que era dar sequência a projetos que tinham lá dentro. Aí eu entrei lá, uma série de coisas acontecendo, e o Renato e o Gabriel me disseram assim, a gente tem aqui o maior desafio de todos, desde que a Orbit existe. O nosso desafio que todo mundo quer fazer, mas até agora a gente não conseguiu, é um DVD do Clayton do Cleiton. Que legal. O Renato era um querido, né? Eu adorava ele também, se foi embora muito cedo, né? Bah, faz uma falta danada, Renato. Um grande realizador, assim como o Raul também, um cara que realizava antes e continuou realizando sempre, né? São grandes realizadores. Talento, o Raul é um talento, cara. Bah. É. E eu sei que quando eles falaram isso, eu fiquei aqui já pensando, pô, tá brincando. Eu tinha dois lados. O primeiro de ser o diretor artístico com um projeto pela frente, o segundo, cara, eu posso trabalhar com eles. Imagina, né? Para mim ia ser tá louco, um sonho. Em relação a isso de ter assumido a direção artística da gravadora na época, eu acho uma coisa muito expressiva, viu, Tedi? A gente nunca falou sobre isso, mas são poucas as gravadoras no Brasil que chamam um músico, um artista, para dirigir a parte artística da gravadora, AIR, como a gente chama hoje, artístico e repertório. Muitas vezes são músicos que já passaram pela carreira, que estão, né? Mas não um músico que está em plena atividade, com sucesso imenso, como tu tens, com a banda e tudo, e trazer isso para dentro da gravadora, eu acho isso fantástico, sempre achei muito bom. Né? E foi muito bom a gente ter se encontrado ali. Né? A gente já tinha se encontrado antes em algumas outras situações, né, Tedi? Sim. Quando a gente se conheceu, claro, eu e o Cleiton, a gente vem de uma geração anterior à tua, né? Tu era um guri, né? Quando a gente já estava lançando discos e tudo. Mas tu fala sempre comentas muito da influência, né, que teve tanto o Almôndegas como depois a dupla, né, no teu trabalho, na tua formação. Não tem outra, Cleiton, não tenha nenhuma dúvida, cara. Eu falo e a gente fez esse projeto juntos, que teve nenhum de nós com o Clayton Cleiton, que o primeiro show foi em Minas, e eu sempre falo isso porque eu tive imensa dificuldade de cantar o primeiro show. Imensa. Tipo, já te confessei isso pro Clayton, eu tive imensa dificuldade, porque olhar para o lado e estar dividindo o palco com vocês, para mim, foi um sonho, cara. Um negócio que, por mais que eu fale a tua humildade, a tua e do Clayton, vocês não vão acreditar, mas foi difícil para mim cantar junto com vocês, cara. Porque essa importância que tu fala da dupla, dos Almôndegas, para mim, ela foi, eu digo com toda sinceridade, eu não seria músico, talvez, se não existissem os Almôndegas. A minha irmã Isabelinha, que está acompanhando aí, a minha outra irmã Fernanda, as pessoas mais próximas de mim, elas sabem dessa importância. E eu sou muito grato a vocês. E quando surgiu essa ideia de eu poder fazer o DVD, uma das coisas que eu pensava vai ser a minha maneira
de retribuir tudo que eles já me deram como influência, entendeu? De me Vamos. dedicar para o trabalho de fazer esse DVD, que era o Que primeiro DVD de vocês, né? foi o primeiro DVD. Nós ficamos assim 10 anos, eu e o Cleito, que era bem o momento que começou o DVD, era o boom, todo mundo fazendo DVD ao vivo, e a gente teve vários convites para fazer, e a gente não queria fazer, porque a gente queria fazer disco de estúdio de inéditas, sabe? Hoje eu vejo isso de uma outra maneira. Até porque o DVD não existe mais também, né? Então essa história do suporte é uma coisa muito passageira e muito rápida, né? Então a gente queria fazer algumas coisas e no fim coincidiu o momento em que a Orbit começou a falar com a gente dessa ideia e é o momento que a gente estava, sei lá, preparado e prontos para isso, né? Que está aqui, ó, a capa dele. A capa é do Marcelo Pires, aí de Porto Alegre, nosso querido amigo também. Amigo também. Fez Uma pegada meio Andy Warhol, muito legal. De Warhol, assim, bem pop, né? Muito legal. E esse DVD, o Teddy, sabe que eu me lembro? Ontem o Cleito conversou com o Paul Ralphs e com o René Goya aqui, né? Nessa série de lives. O Paul foi produtor do disco e o René dirigiu as imagens, né? Sabe que eu me lembro muito também de uma conversa que eu tive contigo no Teatro São Pedro. Isso Do lado muito, de fora, hein? na parte externa, lá em cima, né? Lá em cima, na sacada, na varanda do Teatro São Isso. Pedro, e que a gente ia gravar o primeiro disco da dupla depois da fase de separação, né? Já era anos 90. E eu me lembro que tu insistias muito comigo. Não, você tem que fazer um disco com uma banda, com um som de banda. E na verdade, aquilo ficou na minha cabeça, enfim, porque eu e o Clay temos um processo de criação que é muito variado. Nós não somos uma banda, né? Nós fomos uma banda com almôndegas, depois nós somos uma dupla que sempre tem outros músicos, né, que nos acompanham. E na hora de gravar, quando a gente começou o primeiro disco, a gente procurava os melhores músicos aqui, os melhores estúdios, os melhores produtores, não necessariamente a mesma banda, né? Nós tinha muito essa preocupação de ter uma sonoridade de banda. Eu acho que era isso que tu sentias na época, né? E tu insistiu comigo isso. Não fizemos naquela época, porque eu também estava com a cabeça em outras coisas. Enfim, eu estava gostando muito dos processos de loopings, de sons acústicos, enfim, uma misturada de coisas. Realizamos algumas coisas até chegar finalmente poder fazer junto contigo, que eu acho que era a tua vontade de ver Cleito e Cledir, né? Com uma sonoridade de banda. E o Paul ontem falou sobre isso. Eu acho que o Paul foi fundamental também para somar essa ideia, né? Não tenha nenhuma dúvida. O que se formou ali, e eu te diria que é uma trinca, tá? O Paul, o René foi fundamental para que isso acontecesse, e ele ter se comprometido foi fundamental, porque a parceria era com a RBS. Me lembro da Alice dizendo: a gente precisa ter um envolvimento de alguém que assuma isso, porque ele não pode a parte que eles iam assumir, eles precisavam de alguém que capitaneasse isso. E o Marcelo Castelo Branco está nos acompanhando, grande Marcelo. Grande Marcelo, querido, obrigado pela presença. E o René, ele foi fundamental. Então, isso é uma coisa que foi legal, Cledir, foi o que eu fiz, que eu acho que foi o importante do meu trabalho, foi essa costura. Essa costura que é o que o bom, digamos assim, diretor artístico faz. Eu comprometi o René, figura fundamental. O Paul, que é um cara incrível, se comprometeu também. As pessoas que estavam envolvidas e que precisava era exatamente disso, entendeu? É como se fosse aquela história do castelo de cartas, que tu precisa fazer duas pararem assim. Com uma só, ela não ia. Então, tu fazia duas pararem aqui, as outras duas, aí tu conseguia botar uma cartinha em cima. A costura que eu fiz foi as duas cartinhas pararem para a gente poder botar uma em cima, né? Porque todo mundo queria fazer. Então, é mais ou menos o seguinte, assim... Era mais ou menos isso, né? E tu sabe... a Alice... Mas o René quer
Eu digo, claro, o Renê está dentro. Aí eu ligava para o Renê, Renê, tá a fim de fazer? Tô, mas a Alice quer? A Alice está dentro, cara. Fazendo diplomata, né? Fazendo as costuras. Né? Mas acho que foi o meu grande papel disso aí. O Mas tu vê, Renato, o por Renato exemplo, Alcher. em relação ao René e a Alice, a RBS que tu está falando, pô, se montou uma estrutura ali que é uma coisa que não se usa mais. Ontem o René relembrava isso, eram 12 câmeras. É, 12 câmeras, duas gruas, dois trilhos diferentes e mais steadicam, ou seja, a quantidade de equipamento ali e a parte de som veio o Gabi de São Paulo, né? Além do Paul Ralphs pilotando tudo, mas equipamentos de primeiríssima, né? Então é. uma superprodução que é muito legal. E em relação à banda que a gente estava falando, se montou nessa época dois músicos que já vinham tocando conosco há muito tempo, que era o Dudu Trentin, nosso maestro, e o André Gomes, né, que nos acompanham há muito tempo. Então, se juntou a esses dois o Adal Fonseca, que era irmão do Alexandre, que também já tinha tocado conosco, e o Luciano Granja. E esse quarteto, essa banda, está conosco até hoje, cara. Né? É. Eu, sem querer desmerecer ninguém, tá? Mas eu vou te dizer que eu acho que quem deu o toque que eu queria foi o Luciano. Entendeu? Ah, Ele soube ser o guitarrista que vocês precisavam, assim, na maravilha, medida, entendeu? com certeza. E o Luciano, inclusive, o Luciano não tem participado muito dos nossos shows, porque o Luciano mudou para Porto Alegre. Os outros três continuam morando aqui no Rio. Né? E o Luciano voltou para lá, então Pra perdemos cá. o Luciano, né, para ir. E o Luciano, mas o Luciano tem essa coisa, esse toque, esse tipo de guitarra, né, que era muito diferente das guitarras que a gente usou em outras épocas. Né? Então deu É que essa. eu acho que ele respeitou muito a ideia, a história de vocês, ele respeitou a dinâmica da dupla, as intervenções dele foram muito felizes. E eu me lembro, dentro dessa história da costura, que eu te digo, de conversar muito com o Paul sobre é, eu fui, bom, já que o povo vai produzir, eu vou fazer o meu lobbyzinho ali. Aquela conversa que eu tive contigo, eu disse pro Paul a minha leitura do que eu achava. Olha, o meu sonho era ter essa sonoridade de banda, essa pegada de banda, não sei o que. E o trabalho ficou muito legal, porque era isso. Era a banda fechada, o Paul fechado, o René fechado, o Renato Alcher lá segurando todas as pontas técnicas, todo o pessoal da Orbit mobilizado para que aquilo acontecesse. Foi uma realização muito feliz, porque era todo mundo muito comprometido com a ideia de fazer esse DVD do Clayton Cledir, né? E o, E eu me lembro que teve uma discussão sobre, não sei se tu vai te lembrar, mas teve uma discussão sobre uma questão de cenário, que vocês sempre foram muito bons em cenário, né? E trabalhar e tal. os shows visualmente exuberantes sempre, né? Sempre Exatamente. muito isso. E isso era uma coisa que ia ter um impacto no orçamento enorme. E eu me lembro de falar, foi uma coisa que eu. Como é que se diz? O que não tem remédio, mas é verdade, né? Não importava tanto a questão do cenário para mim naquele show, quanto o que estava já acontecendo. Que o show fosse aquele retrato do que tudo que tinha levado vocês até lá, entendeu? E eu acho que foi isso. É um show, o foco, não tem nada que desvie a atenção. O foco são vocês dois e era isso. Nós dois, e muito um bailado das câmeras, como eram muitas câmeras, elas estão sempre se movendo, né? O René ontem falava sobre isso, também falou sobre o fato de que o palco totalmente limpo, era só o fundo preto né, era a banda e era a música, a essência. O Paul também falou muito disso, que buscou muito também nos ajudando nos arranjos, que sobrasse a essência das canções, né? Que a banda tivesse ali uma banda muito básica, né? E também ele falou muito de um conceito que eu acho fantástico isso. Tinha um conceito ali que a gente vem sempre trabalhando com conceitos desde então. Ali tinha um conceito de usar determinados tipos de instrumentos de uma época, né? Uma sonoridade de uma época. Era uma banda com uma sonoridade muito mais anos 60, 70, né? Por exemplo, não tem tecladeiras, não tem teclados, essas coisas, tudo é muito limpo, né? São os violões, o violino do Clayton,
né? E essa banda com guitarra, baixo, bateria e em vez de teclado é piano e piano Rhodes e órgão de vez em quando, ou seja, aquele som das bandas mesmo de 60, Eu, 70, né? eu me lembro, eu não sei se o povo vai se lembrar, mas o que eu me lembro de falar para ele, e se eu não comentei contigo, é, é que eu dizia, eu acho que tinha que soar com a simplicidade, a clareza, que até hoje a gente ouve e se impressiona de um Fleetwood Mac, entendeu? Fleetwood Aham. Mac, para mim, é uma banda que tem uma clareza, ela é, assim, ela é impressionante. Um vinil que eu ganhei da Estela, minha filha, foi o Rumors, que é um disco clássico, que seguidamente a gente ouve. E o que tem ali é muito claro, a força da canção tá ali, não tem nada que te desvie o foco da força da canção. E eu comentava isso com o Paul, e eu disse, Paul, tem que ser Fleetwood Mac, assim, aquelas canções são maravilhosas, tudo que acontecer é coadjuvante, e a canção é o protagonista, entendeu? Eu gosto muito disso porque a sonoridade acaba ficando clássica, né? É a sonoridade que vai perpetuando, porque a música passa por momentos de certos modismos, por exemplo, os anos 80 também tinha aquela, eu me lembro daquela porra daquela caixa Simon, lembra? Não, não era os Tonton Simon. Tudo era Simon. Tudo era horrível aquilo, né? Sim, Ficou o cafona. baterista fazia assim, ó. Tum, tum. Ou seja, modas como essa, ou alguns determinados tipos de teclados, né? Então, certas maneiras de fazer as coisas que ficam datadas, né? Ficam, não é que eram mal feitas, mas fica parada no tempo, né? Então, quando tu busca uma sonoridade como se buscou nesse DVD, de coisas bem clássicas, guitarra com a sonoridade clássica, os violões, o violino, isso aí, a sonoridade de bateria é bateria mesmo, né? Então muito bom, cara, o E eu resultado. acho que isso, Claudia, me corri se eu estiver errado, mas eu acho que isso tem nesse disco aqui, ó, do Aí Circo de Marionetes. tinha uma busca. Esse é o quarto disco do Almôndegas, né? O Almôndegas foi vivendo transformações. O primeiro disco era violão e percussão, né? Que a gente não tinha outros instrumentos, né? Então fomos fazendo o que era possível ali. E depois, com a entrada do João Batista no segundo disco, o João tocava baixo, né? Depois, no terceiro disco, entrou o Zé Flávio, que era da guitarra, né? E as coisas começaram aí a gente começou a sentir falta da bateria, né? E aí era meio, a gente estava se encaminhando para a sonoridade que no fim, depois no disco de Cleito e Cledir seria aquela sonoridade, né? E esse quarto disco, na verdade, ele traz já um baterista conosco, que não era o Gilney, porque o Gilney tocava sem percussão, então o Gilney tocou a percussão desse disco, né? E tivemos um músico de estúdio fazendo a bateria, e eu gosto muito da sonoridade desse disco, foi produzido pelo Marcos Mainardi, né? Que era um ótimo produtor de estúdio, né? O Marcos era um ótimo, depois virou diretor de gravadora, virou outra coisa, mas nessa época ele era produtor desse disco, né? Muito, muito, e de várias canções que tem ali. Enfim, o Almôndegas, você sabe que eu tenho o maior orgulho. A Ivone botou uma coisa aqui, Teddy, você me falava dessa sonoridade anos antes do DVD, porque a Ivone, esposa do Cledir, e o Cledir ficou sem som. Fica aí, Cledir, fica aí.
Edir, tá me ouvindo? Tá sem som? Todo mundo tá sem som? Alô? Alô? Continua sem som. Os dois? Ou só eu? Os dois? Ou só eu? Oh, me ouvem agora? Alô? Não? Estamos informando, você iniciou um vídeo novo. Ok. Alô, acenar aí, alguém me diga se me ouvem. Tá me ouvindo? Ok. Agora vou esperar o Tedi chamar. Alô? Sim. Marcos Reiseric presente, bem-vindo Marcos, Liane Klein, coisa boa ter vocês aqui com a gente. Estou esperando o Tedi voltar, porque deu um colapso aqui na rede. Está aqui, Tedi vai entrar aqui para continuar o papo com a gente. Conectando o Tedi. Oi, Tedi, me ouves? Está me ouvindo? Tá? Você está me ouvindo ou não? Sim. Eu acho que tu aproveitou para ir jantar, Tedi. Tedi saiu. O Tedi estava mastigando, gente. Eu não quero dizer nada para vocês. Hein? Ele saiu para jantar. Ele foi jantar e não voltou mais. Nos deixou sozinhos aqui. Ele já ele volta aqui e a gente continua aí. O Tedi comendo. Pois é. Eu aqui estou só na água. Por isso que eu estou magro desse jeito, magrão. Agora tá bem? Meu som tá bom? Tá chegando bem para vocês? Então canta. Oi, eu tô esperando o Tedi tem que pedir para entrar. Tedi Correia pediu para entrar. Agora sim, agora vai. Marília, cunhada, beijo. Bom te ter. E aí, Tedi? Voltou? Acho que sim, né? Eu estou te ouvindo bem. Tu me ouves? Te ouvo. Te ouvo. Ô, Tedi, tu sabe que é uma loucura essa coisa dessas lives, viu? Porque eu estou com um sinal ótimo aqui em casa, né? Estou com um sinal muito bom. E não sei, o que eu acho que o que as pessoas têm me falado é que existe muita live ao mesmo tempo. E o problema não é na rede, o problema é no próprio Instagram, que fica com muita gente fazendo, muita gente usando o canal, aí a coisa fica complicada, né? Mas enfim, estamos de volta aqui, Tedi. A gente estava falando exatamente do nosso DVD ao vivo, Clayton e Cledir, que a gente lançou contigo pela Orbit em 2005 e agora a Orbit, a Biscoito Fino está relançando em digital. Eu já falei tudo, já está em todas as plataformas de streaming, tá? Para quem quiser, quem prefere Spotify ou Apple Music ou Deezer, o que for, já está em todas elas. E também, não só no Brasil, no mundo todo. No dia seguinte, eu liguei para
liguei para meus amigos, Los Angeles, opa, chegou o chimarrão. O Sandro lá em Los Angeles confirmou, e Nova York, Miami. Chegou lá. Não, Japão, sabe, Londres, por todo lado, Paris, então tá em todo mundo. Isso é legal hoje, sabe? As pessoas sentem falta, eu sinto falta do LP, mas o LP também, até andar e para rodar e para chegar nos lugares, era complicado, né? Então, hoje em dia, eu gosto muito dessa história da música na nuvem, porque entrou aqui e já entrou no mundo inteiro. Tanto a gente chega mais longe, como a gente pode escutar coisas de qualquer lugar do mundo hoje em dia, né? E me diz uma coisa, as imagens não foram liberadas, a Biscoito Fino é que vai comercializar o DVD, né? Eles vão, a princípio, para quem gosta do objeto, né, do físico, a gente vai tirar algo, vai fazer uma tiragem, tanto de CD como DVD, mas mais à frente, né? Quando a gente voltar a fazer show para ter, etc. Agora está saindo tudo em digital. Saiu alguns vídeos que já estão no canal do YouTube da Biscoito, né? A princípio, o vídeo completo do show vai ser para plataformas de vídeo que vão seguir nesse primeiro mês. Daqui a um mês vai estar disponível integralmente o nosso show também lá na plataforma da Biscoito, né? Então, tudo isso é muito bom que chega a muito mais gente, sabe? Em poucos dias, milhares de pessoas já viram, já assistiram, já escutaram esse disco, né? Então, é muito interessante como uma coisa vai de uma maneira rápida, né? O Cleiton está aqui se metendo, dando palpite, dizendo que está muito cheio de colorado nessa live, porque o Cleiton é gremista, coitado. Que ele tem de querer falar de futebol. E eu não sei como é que vocês permitiram que o Cleiton entrasse no nosso show, Cleiton e Cledir, e nenhum de nós, porque a grande admiração que eu tenho por vocês, cara, além de tudo, musical e tudo, vocês são todos colorados, é uma banda inteira colorada, cara, isso é uma maravilha. A minha vida é do Grêmio também. Hein? O Estevão é do Grêmio. Ah, o Estevão é do Grêmio. Então vamos fazer o Estevão fazer uma banda com o Cleiton. Eu tenho que aguentar o Cleiton. Cleiton e Estevão. Dá uma banda sertaneja isso aí. Mas nós temos também esse amor em comum, né, Tedi? Que é essa paixão pelo Inter. Inclusive eu e Tedi fazemos parte de um grupo de WhatsApp com outros amigos, né? Só sobre que a gente acompanha os jogos todos. O que a gente menos fala desse futebol, porque é uma galera da cultura que tem Zé Vitor Castel, Marcos Breda, Júlia Lemert, Rogério Beretta, Gustavo Spolidoro, Paulo Nascimento, Tabajara Ruas, o Márcio Killing, quem é que está faltando? Só craque, bicho, só craque. E a gente vive falando de coisa de cultura, é muito legal. Claro, não, é legal, né? O Inter nos uniu ali naquela conversa e a cultura transborda naquele E o bom transborda, e a gente se diverte muito. Eu não consigo mais acompanhar agora os jogos do Inter sem estar com o WhatsApp ligado, né? Porque os comentários são muito interessantes. Que os jogos. Melhor. Principalmente na época do Zeca, que o Beretta pegava no pé do Zeca demais, né? Beretta é figura. Mas muito bom, essa paixão pelo Inter também nos aproxima, né? Então, o que acaba sendo muito bom. E me fala uma coisa... A paixão do Cleiton pelo Grêmio não nos afasta dele. Eu achei assim um gesto de generosidade de vocês, que vocês deixaram o Cleiton participar do nosso show. Aliás, a gente podia falar um pouco desse show, no nosso encontro, né? O ano passado, eu e Tedi começamos a conversar sobre a ideia de fazer um show, né? E de fazer alguma coisa, aí surgiu essa oportunidade de fazer um show em Belo Horizonte, e aí eu e o Cleiton fomos para Porto Alegre, ensaiamos e estreamos em Belo Horizonte, que foi muito bom. Eu adoro fazer esse show, né? O público adora, tanto em Belo Horizonte. Agora mesmo a Cris estava aqui falando, a Cris é uma amiga que mora em Belo Horizonte, que assistiu o show lá. Depois fizemos uma longa temporada no Teatro São Pedro, sempre lotado. Maravilhosa.
Nós tivemos que fazer mais uma ou duas sessões, eu lembro, fomos para Santa Maria, voltamos em janeiro para uma outra temporada. A impressão que eu tenho é que se a gente estivesse tocando um mês inteiro no São Pedro, ia lotar todos os dias. Eu acho que sim, acho que sim. E a gente brinca, a gente se diverte muito dizendo, pô, não, esse é um show que nunca fez um show sem casa lotada. É. Agora não tem mais casa, Tedi, não tem mais casa lotada, acabou. Que loucura. A gente estava com vários shows marcados, já com nenhum de nós. Tivemos que cancelar não, adiar. A gente teve que ir adiando por conta dessa pandemia, né? A nossa turnê no Japão teve que ser adiada. Teve também tivemos que cancelar. Mas foi cancelado porque eles não conseguiam pronunciar o nome de vocês. Curedito. Muito bom, muito bom. Mas E aí, impressionante mas como esse a gente se divertiu, como foram apresentações leves, assim. A música, eu acho que ela tem que ter esse caráter, né, Cleiton, de proporcionar um encontro, e o encontro ser essa coisa prazerosa, leve, fluida, assim, do jeito que foram esses nossos encontros, né? Tu sabe que o que eu gosto muito também é que, claro, foi muito legal. Desde o primeiro ensaio, a gente foi para dentro de estúdio, aquilo saiu 1, 2, 3, 4 e sai tocando, né? Foi muito bom. A convivência com vocês também é muito agradável, porque às vezes tem muito clima, né, entre artistas, essas coisas. Então, a convivência com todos, né, com vocês, com a equipe técnica, com o Tonho, com todo o pessoal que trabalha com vocês, né? Então, é tudo muito gostoso de fazer. E eu acho que esse prazer de fazer esse show a gente leva para cima do palco, né? Além de, claro, um monte de sucessos, enfileirando sucessos do Nenhum com sucessos da dupla, enfim. O baile do refrão, né? Porque o baile do refrão é ótimo. Todo mundo conhece todas. Quero o show de Cleiton Credido com nenhum de nós. Temos para oferecer. Por enquanto, estamos em recesso, mas já já a gente volta, né? Como é que está a tua... Vamos, como é que se diz? Eu vou falar como é que se diz? Como é que se fala? Oh, meu Deus, uma confidência? Não. Confidência, sei lá. Não começa com inconfidências, por favor. Inconfidência. Então, obrigado. O meio zoado. Não, que eu falei dessa história de dificuldade de cantar, mas tem uma música que, especialmente, cara, sempre dava chabu quando não era eu, era tu errando, lembra? Era Paixão, uma música que... não, Fonte da Saudade. Fonte da Saudade, a gente errou muito. Fonte da Saudade. Que é uma música que tem verdadeira paixão por isso que eu confundia, por Fonte da Saudade. E tem alguns versos ali que me falam muito, é uma situação muito próxima, assim, e tal, e eu não tinha dito que eu não conseguia cantar, daí eu te olhava, tu dava aquela risadinha e ia até cantar. Muito bom. E agora com a Covid, Tedi, me conta, como é que está a tua vida? É difícil, né, cara? É uma situação inédita para todos nós, né? E muito triste, porque envolve essa perda de vidas gigantescas. Assim. Eu tenho muita dificuldade de conseguir abstrair qualquer coisa fora disso. Me choca muito isso, entendeu? É muito impactante para mim esse número que a gente tem de perdas de vida. E aí eu fico achando que a minha vida está muito boa, porque eu estou passando longe disso. Está conseguindo sobreviver, né? Já é uma vitória, né? Eu tive recentemente essa perda que todo mundo que acompanha um pouco mais as mídias viu, do Rodrigo Rodrigues, que é um jornalista lá que era jornalista da Sport TV, que era muito meu amigo. E nós estávamos justamente combinando de gravar uma música para fazer um duetinho, assim, daqueles de gravar ele fez vários, de gravar no Instagram dele. E a gente tinha escolhido uma música, ele mandou o violão, eu cantei, falei, Rodrigo, vamos fazer uma outra que seja mais próxima de nós dois e tal. E aí ele falou, vamos fazer Sobre o Tempo, adoro essa música e não sei o quê. E eu falei, quem sabe?
e logo em seguida ele, foi pouco tempo depois, foi. Eu tenho os áudios dessas nossas conversas, assim, eu vi aquilo, me doeu muito, assim, porque é uma música que tem um verso que fala: o tempo passa e nem tudo fica, né? E a gente está vivendo isso. E O aí, efêmero, essa música é lindíssima, né? Tá no nosso show também. E é, tu sabe, Otedi, está relatando aí um momento muito pessoal teu, né, da vida, que eu tenho falado para as pessoas. Tem muita gente que está desatenta a isso, porque não chegou, não bateu na porta ainda, mas a questão está terrível da Covid. Né? Estão morrendo 1.500 pessoas por dia no Brasil, né? E a gente tem que se cuidar. Quem puder ficar em casa, fique, sabe? Não saia mesmo. Eu adoro palco, estou com saudade de fazer show com nenhum, de fazer nossos shows por aí. A gente tinha uma programação imensa, eu e o Cleito, para esse ano. Estamos celebrando 40 anos, né? Então, eu digo, aí quando começa a chegar perto, quando começa a ver alguém da família ou alguém muito amigo hospitalizado, aí a coisa começa a pesar, tu começa a ver que não é só lá na televisão que está, esse vírus é muito violento e a gente tem que realmente se cuidar, né? E eu queria aproveitar, Teddy, se tu me permites, que uma das coisas, no meio dessa escuridão, dessa loucura toda que a gente está vivendo, eu tenho visto muitos movimentos de solidariedade, sabe? Então, as pessoas despertando para ajudar o próximo, para pensar um pouco mais no próximo. Eu fico muito feliz com esses movimentos e eu espero, sinceramente, de coração, que passada essa pandemia as pessoas continuem pensando com amor ao próximo, sabe? Eu tenho muito essa esperança, essa expectativa, tá? E, inclusive, Cleito e eu fizemos agora uma música cheia de esperança, que a gente está gravando com o MPB4, em breve a gente vai estar lançando, sabe? No meio dessa loucura toda, a gente tem que ter um pouco de esperança, né? sem dúvida nenhuma. Já Estou esperando ansiosamente por essa música. E só para complementar isso que eu estava te dizendo, muita gente não sabe que nós, artistas, temos por trás, nos bastidores, um monte de gente trabalhando, né? E um monte de gente que está em casa, sem dinheiro e sem trabalho, né? Estão passando situações muito complicadas, né? Existem vários movimentos de solidariedade para esse pessoal que a gente carinhosamente brinca, chamando de pessoal da graxa, né? Porque, para vocês terem uma ideia, nenhum de nós, você vê um show, são 6 no palco, mas viajam 15 pessoas, para vocês terem uma ideia. Técnicos de som, técnicos de luz, produtores, pessoal carregador, um monte de gente, né, que trabalha, que está fora, o pessoal que fica no escritório. Todo esse pessoal está parado, né? Então eu queria aproveitar e dizer, eu e o Clay temos participado de vários movimentos desses, tá? Aí no Rio Grande do Sul tem um movimento, eu falo isso para quem quiser ajudar e puder ajudar, tá? Seria ótimo. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem o Ajude a Graxa RS. Eu acho ótimo, porque eu gosto muito dessa expressão. Entre nós músicos, essa expressão é muito carinhosa, né? Então, Ajude a Graxa RS. E você pode procurar no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, uma maneira de ajudar. Aqui no Rio fizemos o Somos Muitos, que foi um trabalho do Aquiles, juntando vários artistas também cantando e juntando, né, você procura por esse nome, Somos Muito, o Aquiles do MPB4 que pilotou. Aqui no Rio também tem a associação Procure Saber, junto com o Pretinho da Serrinha, também fazendo um movimento, que também para todo esse pessoal que trabalha, são pessoal que trabalha nos bastidores, né, do show business. E fizemos também para o Arte Salva de Minas Gerais, ou seja, pelo Brasil inteiro tem gente preocupado em ajudar esses nossos queridos amigos que estão sempre nos dando o apoio para que a gente possa brilhar no palco. Exato, muito bem. Muito bom, Cleitinho. Isso aí vem bem a calhar trazer essa lembrança e fazer conclamar as pessoas a colaborarem no que puderem. Né? E aproveito, já que eu estou falando de solidariedade, eu e o Cleiton somos padrinhos de um outro movimento também, que é o Projeto Cura. O Projeto Cura é um projeto que ajuda a pesquisa da cura do câncer. Eu acho isso fantástico, porque muita gente ajuda depois que a situação está complicada, e pesquisa é um troço fundamental. Tem sido agora na Covid, imagina, são uns dos nossos heróis nesse momento, são os caras dentro de laboratório pesquisando, né, procurando a solução para a vacina dessa Covid.
que estou aguardando, que espero que chegue até o final do ano, a gente vai ter essa vacina, se Deus quiser, né? Então o Projeto Cura também é um projeto muito bacana, quem quiser Eles procurar e entraram aí, ajudar. ó. Tem uma mensagem Entraram. deles aí. Fernanda é quem pilota, é uma brasileira que mora em Miami, ela de lá, ela pilota todo esse projeto, é muito legal. Semana que vem, aliás, eu vou estar fazendo uma live com a Fernanda também, a gente falando um pouco sobre isso. Teddy, eu acho que vamos encerrar, né? Bora. Chega, né? Falta o quê? Temos Falamos mais 5 bastante, minutos. falamos com carinho de todas as pessoas que a gente gosta. Pois é. Não, e do prazer que foi fazer esse disco contigo, e o prazer de ver agora a Biscoito Fino lançando isso em digital e chegando no mundo inteiro, sabe? A gente pode pegar o telefone, liga para um amigo que mora na Europa e, pô, não, tá aqui, tá Ouve aí. chegando. Tal. Né? Isso é muito legal, né? O digital tem essa Tia Mari. vantagem. Beijo, Tia Mari. Esposa do Tia... Sadi está ali nos acompanhando. Minha irmã, Fernanda, a Regina está Sadia. ali. A Querido, primeira-dama, Inês. queridos Nós Inês, estamos com uma audiência qualificadíssima. que ótimo, Eliane, muito, nossa fã de muito São bom. Paulo. E a Estela continua com Cris, vocês Mari. aí? Oi? Estela continua com vocês em Porto Alegre? Sim, sim. Sim, A universidade, as aulas são online, ela está aqui. ela está aí. A Estela, coitada da Estela. A Estela é uma atriz, filha do Teddy, morava em Nova York. Quando começou a loucura, ela voltou. Tu imagina uma guria, os mais jovens é complicado, Teddy. Ela estava lá, feliz da vida em Nova York, tem que voltar a morar na casa dos pais, com pai e mãe dentro de casa, trancada. Pobre da Estela, Teddy. Olha, eu vou te dizer que isso para o jovem é ruim, mas a situação que estava lá era pior. Com certeza. Com certeza. Eu falo... Ela uma hora ela chegou, acho melhor eu ir para casa. Não, lá estava feio. Fiquei bem preocupado com os amigos lá de Nova York, né? Fiquei preocupado com a Estela, né? Também, ainda bem que ela veio, correu para cá. Mas é isso, né? Eu me preocupo com nós, os idosos, né? Somos muito suscetíveis. Eu estou dentro de casa, cara, vai fazer 5 meses desde que eu não saio. Eu e a Ivone, a gente não saiu de dentro de casa, não sai para nada, né? E então estamos aqui, a gente se cuida muito, né? Mas o jovem fica mais angustiado, é mais difícil, né, para o jovem. O jovem vive querendo sair, socializar, etc. Então, eu torço muito para que... me chamou dizendo que eu sou, Teddy, você é o nosso irmãozinho. Foi a melhor declaração que eu ouvi na noite. Dona Helena, querida amiga. Eu só queria concluir uma coisa, Cleidir, que tu falou aí sobre a esperança e sobre a solidariedade, essas coisas. Realmente sim. Eu acho que isso é o que a gente tem que guardar dentro de nós, assim, porque nós vivemos tempos muito difíceis no que se refere às relações humanas, às relações da sociedade. Para nós que somos pessoas mais antigas, a gente já viveu coisas complicadas e a gente está revisitando, em alguns casos, certos sentimentos que são muito complicados mesmo. E quando tu falou que depois de tudo isso a gente as pessoas vão ter mais solidariedade, bons sentimentos, essas coisas todas, eu queria te dizer que não é ser cético, pelo contrário, eu acredito que as pessoas que já eram pessoas de coração aberto, de alma solidária, preocupado com o outro ser humano, preocupado com o próximo, essas pessoas vão continuar sendo assim, e essa é a nossa esperança. A gente acreditar nessas pessoas. E não dar tanto foco para pessoas que estão, de fato, nos jogando para baixo enquanto humanidade, nos jogando para baixo enquanto seres humanos, nos jogando para baixo no sentido pior da palavra, que é realmente nos fazendo sentir mal, com depressão, com tristeza, com uma perda da crença no outro ser humano. Eu concordo, o Cleidir é um cara que é muito espiritualizado nesse sentido, e eu concordo muito contigo. A gente tem que continuar acreditando nas pessoas. Não tendo, mas não são elas que fazem o mundo evoluir e a espécie humana evoluir. E com isso, entrou uma ligação para mim.
É isso. Ah, bom, porque você trabalha. Entendi. Obrigado, brigadíssimo, tá, pela tua presença aqui, foi muito bom estar contigo. A gente segue esse papo em algum outro momento, tá? Está encerrando o nosso horário aqui, tá? Um beijo grande, se cuidem aí, e em breve a gente vai estar de volta Beijo a nos vocês aí. palcos, tá? Se Deus